Eu vou colocar. Ótimo. Bom, então, boa noite já, né? Boa noite a todos. O pessoal está chegando aí. Vamos dar sequência na semana, na sexta semana empresarial, o CPEA. É um momento importante aqui para a faculdade, para os alunos, sobretudo porque a gente sai um pouco, né, das emendas, das disciplinas, consegue discutir outros temas aí que tem ligação direta com a função da nossa atuação profissional e com a própria formação, né? O tema aqui da nossa apresentação, com a convidada Poliana Silva, que vou fazer a apresentação, é Indústria de Influência. Aí eu coloquei para gravar. Tá, beleza. Indústria de Influência, transformando a gestão de organizações através de avatares corporativos. Nós temos aqui como convidada, eu já agradeço, aqui que a Poliana consegue. Nós temos aqui como convidada Poliana Silva, que é doutoranda do programa de Contadoria e Contabilidade, aqui do programa da FEA USP. Nós agradecemos aí a disponibilidade e o compartilhamento, acho que desse tema que é bem relevante. A Poliana é doutoranda, então, do programa, de preferência científica da FEA USP, e ela é integrante de dois grupos de pesquisa. Um dos grupos é o PSRG, que segue para a Accounting Governance, no Brasil, que é aqui da FEA, né, e outras instituições que participam, e o outro é o MetaLab, que é o Metaverse Laboratory for Research and Innovation. Interesse de pesquisa na área de seguintes temas, né? Ambientes virtuais imersivos em organizações, avatares, filosofias de processo e interação homem-máquina. Bom, nós vamos discutir avatares. Acho que é um tema totalmente alinhado com a semana aqui, a sexta semana aqui organizada pela CPE, e acho que a dinâmica que a gente pode fazer de acordo com a nossa convidada quiser fazer, viu, Poliana? Se você quiser interagir, ou a gente abre aí ao final da interação, mas de toda forma que a interação é muito bem-vinda, né? Então, acho que o tema instiga bastante discussão. O pessoal vai chegando, pô, mas já pode seguir. Tudo bem? Então, eu já passo a palavra para você e vou ficar aqui acompanhando também. Tudo bem, professor Ricardo? Obrigada pela apresentação. Eu estou vendo que tem umas pessoas ali no fundo da sala. Se puderem, se sentirem à vontade, venham. Chega um pouco mais para frente, já para a gente interagir um pouco mais. Se for possível, se quiserem. Daqui fica difícil de enxergar quem está aí e quem não está. Primeiro, eu quero dar boa noite, pessoal, para todos e a todas que estão aí na sala, participando aqui dessa sessão. É um prazer compartilhar esse espaço-tempo aqui com vocês e eu agradeço o convite feito pelo professor Ricardo Azevedo e também a acolhida da equipe da Cefea. Ah, então, eu gostaria, primeiro, eu gostaria que essa conversa aqui fosse como uma conversa mesmo. Então, se vocês sentirem necessidade de intervir no meio, fazer um questionamento, colocar um exemplo, trazer um case, fiquem à vontade, tá, professor Ricardo? Para a gente poder interagir de uma forma mais de talk, de conversa mesmo aqui, e não de uma palestra. Tudo bem? Ótimo. Combinado. Ok. Então, eu gostaria de começar nossa conversa aqui apresentando para vocês, primeiro a Iana, ela é embaixadora da marca de sandálias Havaianas. Também a Renata, ela é modelo exclusiva das lojas Renner. E a Michela, Lil Michela. A Michela é DJ, cantora, ativista social e modelo contratada de uma empresa sediada em Los Angeles. Bom, todas essas figuras públicas têm em comum uma função dentro das empresas que elas representam, né? Elas são influencers, são influenciadoras. E além de possuírem milhões de seguidores, milhares de seguidores, todas elas compartilham uma característica que não é comum aos seres humanos. Elas são imagens geradas por computador, elas são virtuais. Então, a nossa conversa hoje é sobre a indústria de influência, que é construída com a participação de figuras geradas por computador
para empresas e por empresas. Tem alguns casos, as empresas contratam empresas de tecnologia para gerar essas imagens, em outros casos, dentro da empresa existe um setor de tecnologia que conversa muito com o setor de marketing e os CEOs da empresa, e ali é desenvolvido esse avatar corporativo. Então, o que a literatura de social media chama de avatares corporativos ou virtual influencers, é disso que a gente está falando hoje aqui. Então, aqui nessa conversa, a gente vai entender avatar de uma forma muito rudimentar, tá, pessoal? Tem uma discussão muito ampla sobre o que são avatares, mas para condensar, para a gente levar essa conversa adiante de uma forma um pouco mais ampla, a gente vai entender aqui avatar como uma representação gráfica gerada por computação. Mas lembrando que esse conceito ele é muito limitado, tá bom? Então, existe muito mais em relação ao conceito de avatar, né? Mas a gente vai ficar com essa informação por hoje. A gente vai compreender avatar como uma representação gráfica gerada por computação. Então, um avatar corporativo é uma representação gráfica que é gerada por computação e que tem como principal objetivo criar uma imagem que seja marcante e facilmente reconhecida pelo público. E esse avatar corporativo, ele comunica a identidade e os valores de uma organização e transmite uma mensagem que sempre é muito clara, quer dizer, sempre deve ser muito clara sobre o que essa organização representa. Um exemplo de virtual influencer ou avatar corporativo que eu trago aqui para vocês, além dos que eu mencionei ainda há pouco, é a Lu do Magalu, saiu na capa da Vogue ano passado. A Lu tem mais de 30 milhões de seguidores em todas as redes sociais que eles têm perfil ativo dela. E aí também vocês devem conhecer o Baianinho das Casas Bahia, o Pim do Ponto Frio e a Mara da Amaro. Então, esses aqui são alguns exemplos de avatares corporativos. Existem outros, existem muito mais outros, existem mais de 100 avatares corporativos que eu estou catalogando já há algum tempo. Juliana, Então, só pode falar. volta na imagem, eu não queria te atrapalhar, não. A da Vogue, as três são avatares ou só a primeira ali que é a Lu? É impressionante, né? O nível de tecnologia que eles estão alcançando hoje. A única imagem gerada por computação aqui é a Lu. As outras modelos são humanas. Entendi. Então, só para a gente ter um tamanho dessa indústria, eu trouxe aqui alguns números. Esses números são de 2022. A Lu do Magalu continua figurando como a virtual influencer de maior abrangência, né? Maior número de seguidores. O ganho por post, por conteúdo compartilhado, libera mais de 17 mil. É bastante para a gente. Só para a gente entender o quanto essas figuras, esses avatares corporativos trazem de ganho para as empresas. E aí vamos falar agora um pouco sobre por que uma organização, por que uma empresa preferiria utilizar um avatar corporativo e não como um virtual influencer e não um influencer, um influenciador digital, ou de uma forma mais coloquial, o blogueiro, né? Eu posso citar aqui alguns casos que são discutidos, né, na literatura de mídias sociais e organizações. Primeiro, é o controle total da imagem e da mensagem desse avatar corporativo. Esse avatar corporativo, esse virtual influencer, é uma criação digital. Então, isso significa que a marca tem controle total sobre a sua aparência, sobre a identidade, sobre a personalidade e sobre as mensagens que essa influenciadora passa, esse influenciador passa. Isso elimina os riscos associados, por exemplo, a comportamentos inesperados ou, às vezes, polêmicos que podem ocorrer com contratos com influenciadores humanos. Vocês devem ter em mente algum escândalo de alguma influencer humana que veio à tona e aí a empresa cortou o contrato, a blogueira às vezes aparece chorando, pedindo desculpas pelo mau comportamento, para tentar reverter a situação toda. Então, isso é mitigado, diminuído esse risco de mau comportamento utilizando um avatar quando a organização utiliza um avatar corporativo.
Além disso, a coerência na representação da marca, né? Esses avatares corporativos, eles são desenhados para seguir uma estratégia da marca. Isso tem que estar muito claro dentro da organização. Essa estratégia de marca, ela é específica e mantém uma narrativa, deve manter uma narrativa coerente através de storytelling, por exemplo, garantindo que a mensagem da marca seja transmitida de maneira consistente em todas as interações. Ah, além disso, a gente tem a possibilidade da disponibilidade desse avatar corporativo 24/7. Né? Esses avatares corporativos não estão sujeitos a limitações de horário, nem fadiga, nem conflito de agenda. Isso facilita a presença constante e o engajamento constante desse avatar corporativo. Flexibilidade e adaptação. Essas imagens, esses personagens, esses avatares corporativos, eles podem ser facilmente ajustados para se adaptar a diferentes campanhas, a diferentes públicos-alvo e a diferentes estratégias de marketing, sem necessidade de novos contratos ou negociações complexas. Se no meio da campanha aconteceu algum evento que a empresa ou a equipe de marketing identificou que precisaram repensar a campanha, isso é muito fácil, porque eles têm o controle, eles têm a tecnologia, eles têm o storytelling nas mãos, não precisariam negociar com um influenciador humano, por exemplo. Além disso, a preservação da privacidade dos CEOs da organização, por exemplo. Ao usar personagens virtuais, a marca pode proteger a privacidade dos indivíduos que atuam, que estão por trás dessas campanhas, já que não é necessário divulgar, por exemplo, informações pessoais do time de social media, do time de marketing, dos CEOs da organização. Ah, custo de, os custos de investimento a longo prazo. Então, embora o desenvolvimento inicial de um avatar corporativo possa ser caro, possa atingir um nível de investimento elevado, a longo prazo, pode ser mais econômico. Por quê? Não tem necessidade de despesas contínuas de pagamento de cachê e nem ajuste do valor do cachê. Acordos contratuais também, eles são eliminados aqui. Custo de viagem, custo de hospedagem, custo de pagamento como é que fala? Quando a pessoa aparece, né? Tem um nome isso, desculpa, eu esqueci agora o nome. Quando a pessoa é paga para aparecer em um evento. Então, às vezes, vocês veem... Oi? Imagem. Direito de imagem também, correto, corretíssimo. Ah, vocês devem ter visto, não sei se vocês acompanham as redes sociais da Lu, do Magalu, mas ela de repente aparece em São Francisco, às vezes ela aparece em Los Angeles. Você imagina pagar viagem, hospedagem, custo de contrato para um influenciador humano e eles colocam a Lu onde eles querem colocar, na hora que eles querem colocar, falando o que eles fazem ela falar o que eles querem falar, o que eles querem que ela fale. Ela carrega a bandeira da empresa. Mas, por outro lado, pessoal, existem alguns pontos de atenção com o uso desses avatares corporativos. Por exemplo, a consistência da equipe que desenvolve esse virtual influencer, que desenvolve esse personagem. Mudanças dentro da equipe que trabalha diretamente com a imagem desse avatar corporativo, essas mudanças podem atrapalhar a identidade e as mensagens desse personagem. Isso pode causar confusão entre os seguidores. Então, aqui entra a equipe especializada de contratação, né? O conhecido, que a gente conhece como pessoal do RH. Essa equipe ela deve ser especializada em contratação de pessoas que lidam com desenvolvimento de identidade, desenvolvimento de storytelling, que consegue trabalhar com o maior número de criadores possíveis, porque você imagina uma equipe. Eu vou trazer muito aqui o caso da Lu, porque é um caso que eu estou estudando. E aí, se vocês tiverem outros exemplos, vocês, por favor, tragam aqui, tá? Então, você imagina o tamanho da equipe que gera, que, que toma conta do que a Lu vai falar, de como ela vai aparecer, de como ela vai falar,
da imagem que está por trás desse avatar corporativo, de quem ela vai interagir, que tipo de contrato eles admitem para para personagem. Isso tem uma equipe muito grande. Você imagina que se o gestor dessa equipe decide demitir metade dessa equipe, ele vai ter um problema de mostrar para quem está entrando naquele momento, né, que é novo, né, dentro da organização, vai ter um trabalho gigantesco para colocar todo mundo ali dentro da mesma página da Lu, como ela é, o que ela é, como ela deve aparecer, como ela deve falar, o que ela deve falar, enfim, essa equipe é muito grande. Então, além disso, a gente tem a imagem da organização que pode ser, por isso, então, de forma impactante, significativamente impactada se o virtual influencer não for gerenciado de forma eficaz. Por exemplo, mensagens inconsistentes, mudanças de tom, mudança da personalidade, da identidade, podem levar a uma percepção negativa da marca. E não apenas a marca que detém a propriedade daquele avatar corporativo, mas marcas que fecham contratos de compra e venda de serviço ou de materiais com aquele avatar corporativo, com aquela marca que gerencia aquela marca. Olha, só uma pergunta. Você tem alguma, assim, uma comparação entre um meio digital, por exemplo, a Anitta, que foi considerada uma embaixadora da marca da escola, e em comparação com a Magalu, qual que é a rentabilidade dela entre entre um meio digital e um meio pessoal, assim, qual que é a diferença de valores de um e do outro? Eu tenho essa estatística, eu vou mostrar já já para vocês, tá bom? Chego lá. Quem estava falando comigo? Desculpa. Eu, Araquara, Administração Pública da Unesp. Tudo bom? Prazer. Eu trouxe um exemplo de uma comparação sobre engajamento de de influenciador virtual e influenciador humano. Já chegamos lá, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, o que que isso tudo tem a ver com gestão de empresas, com contabilidade, né? Afinal de contas, a gente está numa escola de negócios. A gente pode começar essa reflexão observando o ecossistema da indústria de influenciadores virtuais. Esse ecossistema ele é um ambiente complexo e ele é em evolução, e que envolve diversos stakeholders, diversas tecnologias e diversas formas de interação. Esse ecossistema ele se assemelha em muitos aspectos ao ecossistema da indústria de influenciadores humanos, mas tem algumas características únicas devido à natureza digital desses personagens, desses avatares corporativos. Alguns blocos importantes desse ecossistema, deixa eu puxar tudo aqui, são, primeiro, os influenciadores virtuais, né? Os virtual influencers, que são os personagens criados por meio de tecnologia, de computação, com personalidades distintas, com estilos, com histórias próprias. Ah, então, esses influenciadores virtuais são um ponto central desse ecossistema. Então, eles são os rostos, às vezes, de algumas campanhas e estratégias de marketing de organizações. Os criadores e desenvolvedores. Essas pessoas são profissionais que são especializados na criação, no design, no desenvolvimento, na manutenção dos influenciadores virtuais. Eles são responsáveis, muitas vezes, pela aparência, pela personalidade, pela voz, pelos movimentos e pelas interações dos avatares. Não sei se vocês conhecem a Denia. A Denia, ela foi criada, ela é um personagem muito, ela é um puppet, ela é um bonequinho. Vou tentar mostrar para vocês aqui. A Denia foi criada para vender produtos de uma papelaria. E aí, os criadores, os donos, quem criou a Denia foram os donos dessa papelaria. Eles viram que a Denia se tornou uma influenciadora de vendedora de papel. Ela conseguiu sair do ambiente que ela foi criada e hoje ela é uma influenciadora virtual muito potente. Eu vou já mostrar a Denia para vocês, vamos ver se a gente consegue.
Bom, outro bloco desse ecossistema são as empresas e as marcas, que são as organizações que contratam ou desenvolvem influenciadores virtuais para promover os produtos, para promover serviços ou para promover mensagens. Então, são grandes players, financiadores e colaboradores desse ecossistema. O exemplo aqui é a Samsung, a Nike, a Adidas, a Gucci, a Vogue, que já fizeram campanhas com influenciadores virtuais. Outro bloco dentro desse ecossistema são as agências de gestão de influenciadores, que são empresas especializadas que representam, gerenciam e negociam contratos para influenciadores virtuais e ajudando na coordenação de campanhas, de parcerias, de estratégias. Um exemplo de agência de gestão de influenciadores é a BioBots, escreve BioBots. Essa empresa ela é responsável pelo desenvolvimento da Satico, da Digital Twin da Galisteu e de outros famosos. Se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar com vocês uma lista desses influenciadores virtuais. Só me mandar um e-mail, está lá no final que a gente pode conversar. Outro player dentro desse ecossistema são as plataformas de mídias sociais e digitais, né, que são os canais onde as organizações interagem com o público através dos influenciadores virtuais. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, não é mais Twitter, né? É X agora, e outras plataformas. Outro player são as agências de publicidade, que são responsáveis pela concepção, pelo planejamento e pela execução das campanhas de marketing. As agências de consultoria. Essas agências de consultoria, elas desenvolvem métricas de gestão e desenvolvem plataformas para gerenciar essas métricas de gestão da potencialidade desses influenciadores virtuais. A gente aqui no Brasil tem a Hype Auditor, ela é muito famosa e várias empresas trabalham com monitoria da Hype Auditor. Depois da Hype Auditor, a gente tem, depois não, né? Também a gente tem a Buzz Monitor e tem a WGSN. Então, essas agências de consultoria, esses profissionais encontraram um nicho muito grande para poder atuar junto com organizações através desses avatares corporativos. Outro bloco dentro desse ecossistema são os influenciadores digitais, os criadores de conteúdo, ou os blogueiros, como a gente costuma falar também. Esses influenciadores humanos, eles coexistem, eles interagem com os influenciadores virtuais, criando um ecossistema híbrido. Vocês já devem ter visto algum conteúdo da Lu, por exemplo, que ela está interagindo com uma atriz, com um ator ou com um influenciador. Tudo bem? Outro player dentro desse ecossistema são o público e os seguidores, os followers. E até mesmo, eu esqueci de colocar aqui, os haters desses influenciadores também merecem um papel de destaque dentro desse ecossistema. Que são as pessoas que seguem, que interagem, que se engajam com os conteúdos que são desenvolvidos pelas equipes das organizações que monitoram, que têm a propriedade desse avatar corporativo. E essas pessoas são o principal alvo das campanhas e mensagens de marketing. Outro bloco são os desenvolvedores de tecnologia, que são as pessoas que trabalham nas empresas, são profissionais que criam as tecnologias que rodam por trás desses avatares corporativos. Esses avatares corporativos eu não tenho visto ainda atuar com inteligência artificial, mas já existem avatares com chatbots que têm inteligência artificial. Também tem aprendizado de máquina, interface de usuário, já tem alguma tecnologia rodando por trás desses avatares. A Lu, o chatbot da Lu, não sei se vocês já viram isso, quando a gente faz uma compra no Magazine Luiza, a gente recebe uma mensagem do chatbot da Lu, o chatbot com a Lu, né? E ali por trás daquele chatbot da Lu tem inteligência artificial rodando já. Então, pode falar. Fidelizar o cliente. A questão do total disso aí é para fidelizar o cliente. Fidelização.
Desculpa, eu não escutei, não ouvi. Processo de fidelização, que é a questão da inteligência artificial é utilizada para fidelizar o cliente. Sim, mas isso é uma via de duas, como é que chama? É uma rua de duas vias, uma avenida de duas vias, né? Às vezes a pessoa não, não é afeita a receber mensagem de chatbot de uma empresa quando faz uma compra, por exemplo. Então, eles têm que mediar isso, têm que balancear isso muito bem para que isso essa ferramenta, o chatbot não seja, não traga demérito ou não traga alguma influência negativa para a influenciadora virtual deles. Tá. Agora que a gente entende um pouco, né? A gente já visualizou um pouco que existe um ecossistema que suporta essa indústria, eu trouxe aqui alguns números que essa indústria produz. Deixa eu puxar todos aqui, fica mais fácil para mim. Ah, primeiro que é estimado, né, que a indústria de influenciadores virtuais atinja 143 bilhões de dólares até 2030. Isso aqui é mercado global, tá? Não tem número de Brasil aqui. Em 2019, o investimento na indústria de marketing de influenciadores virtuais, só desses personagens virtuais, foi de 8 bilhões de dólares. Em 22, 15 bilhões. Quase o dobro. O Brasil é considerado o segundo país no mundo em audiência de influenciadores virtuais e fica atrás só dos Estados Unidos. Os influenciadores virtuais geram 3 vezes mais engajamento do que os influenciadores humanos, e eu acho que aqui entra a resposta da pergunta que, desculpa, alguém me fez aqui ainda há pouco. Obrigado. Tem um report só para isso aqui, se tu quiseres, me manda um e-mail que eu compartilho contigo, tá bom? Aqui Obrigado. só está informação bruta. E os influenciadores humanos devem gerar 4 vezes mais conteúdo para conseguir o mesmo número de seguidores dos influenciadores virtuais. Isso para mim já é muito impressionante. Tá. E aí, não sei se vocês prestaram atenção na figura inicial, na capa dos meus slides aqui, mas eu trouxe um boneco, né? Um boneco sendo, sendo levado, sendo gerenciado, sendo monitorado. A gente chama, não sei se vocês conhecem essa expressão, mas isso é um ventriloquismo. E existe dentro da teoria, dentro da literatura de gestão e de contabilidade, existe uma teoria que chama ventriloquismo organizacional. Se a gente pensar que esses influenciadores virtuais são como puppets, são como bonecos que são controlados por organizações, pelos CEOs, pela equipe de marketing, a gente pode cair aqui, a gente pode trazer essa discussão para ventriloquismo organizacional. Ventriloquismo organizacional é a prática de criar a ilusão de uma voz autônoma dentro de uma organização. Então, as organizações falam através de um fantoche, que é o avatar corporativo. Esses avatares carregam as bandeiras da organização e eles transmitem um discurso que é alinhado muitas vezes com os valores da companhia, com os valores dos CEOs dessas organizações. E esse ventriloquismo organizacional pode ser usado para manipular percepções, para evitar responsabilidade e também para mascarar a verdadeira fonte de uma mensagem organizacional. Utilizando essas organizações, quando utilizam o avatar corporativo, elas promovem seu produto, promovem o serviço e promovem os valores que ela tenta passar. Nesse contexto, por exemplo, os influenciadores virtuais podem ser vistos como uma forma de realizar o que a gente chama de ativismo digital, porque eles desafiam as normas e padrões tradicionais, né? Mas ao mesmo tempo, eles também podem ser usados como uma ferramenta para o ventriloquismo organizacional, e isso confunde os limites entre o ativismo genuíno e a manipulação corporativa. Vocês devem ter, não sei se vocês acompanham
essa discussão, mas existem avatares corporativos que são ativistas digitais em causas contra a violência à mulher, contra contra a desigualdade de gênero, de raça. Então, quando a organização tenta levantar essa bandeira através de um avatar corporativo, a gente pode chamar isso de ventriloquismo organizacional. Só que esse ativismo digital, ele não é o que a gente pode considerar como ativismo puro, que é de um ativista que leva muito a sério esse papel, essa função social. Então, o que eu chamei aqui de ativismo digital disfarçado, mas de forma muito irresponsável, tá, pessoal? Isso aqui não é nenhuma teorização, só quis trazer para vocês essa discussão de ventriloquismo organizacional aqui. Tá, então a gente tem algumas questões para avançar dentro de escola de gestão, dentro de escola de management, e contabilidade e administração. Por exemplo, o desenvolvimento e autorização de avatares corporativos, ela muda a forma como as organizações operam. Então, novas formas de organizing surgem com esses seres virtuais. Por exemplo, a valoração de contratos e mensuração desse ativo digital que o avatar representa. Quem faz essa valoração? Quem faz essa mensuração? Esse virtual influencer, ele é um ativo intangível, ele figura no balanço. Eu sei que a Lu, do Magalu, não figura no balanço do Magazine Luiza, apesar dela ser um ativo digital muito grande, um ativo intangível também. Mas esse ativo digital, quando ele pode não aparecer na mensuração, na valoração, no disclosure, mas pode aparecer quando a empresa é vendida. Você imagina agora o Magazine Luiza vende 50% das ações dela. Onde está a Lu nesse bolo todo? Eu sei que no balanço ela não está. Mas na hora que essa empresa, que é o Magazine Luiza, por exemplo, for vendido, o ativo digital, o intangível da Lu, vai estar lá, certamente, na hora de mensuração dessa venda, dessa compra e venda. Outra questão que a gente pode levantar é que tipo de receita esses virtual influencers trazem para a organização? Que tipo de receitas existem, surgem com a utilização desses personagens? Contrato com marca, contrato com parceiro, contrato com criadores, contrato com plataformas de mídias sociais, contrato de compra e venda de produtos e serviços, e isso deve ser gerenciado de uma forma muito próxima. Não pode ser. Agora a Samsung decidiu contratar o virtual influencer da organização, mas não tem contrato. Ela só quer que o personagem tire uma foto junto do banner da empresa. Então, isso não pode ser de qualquer forma. Outra pergunta que surge é que tipo de despesas existem agora? Existem royalties que são pagos para quem desenvolve o avatar corporativo? Quando esse avatar é desenvolvido fora da organização? Que tipo de contrato de compra e venda de desenvolvimento de avatar corporativo existe? Existe despesa de criação? Existe despesa de pesquisa de mercado? Despesa com tecnologia? Despesa com direito de uso de imagem, como alguém falou aí agora há pouco? E existem outros tipos que certamente vão figurar agora no balanço de uma organização que utiliza avatar corporativo. Como classificar esse ativo digital? É um ativo intangível? É uma marca? É um patente? E como mensurar também? E aqui entra o pessoal lá de mensuração, né? De métrica de mídia social, que são as empresas de consultoria especializadas em mídia social. Gestão de contrato de marcas e parceiros. Tem um CPC, se não me engano, que fala sobre isso aqui. Mas tem muito pouco dentro desse CPC que é direcionado a avatares corporativos, a virtual influencers. Jurídico, é isso? Como? Jurídico? Isso, Tem correto. patente ainda de avatar corporativo. Tem patente já ou não? Isso aí? Já existe patente. Já existe patente.
quando o criador do avatar corporativo entende que aquele personagem entende e quer, né, que aquele personagem seja um influenciador, um grande influenciador, a primeira coisa que eles fazem é patentear aquela figura, aquela imagem. O investimento do ativo digital, como mensurar os investimentos, como mensurar o ROI, quanto foi gasto de investimento e o tempo de retorno desse investimento. Que tipo de imposto taxas e impostos desse ativo digital carrega? Como mensurar de novo aqui, né? Mensurar, evidenciar e fazer o disclosure das informações desse avatar corporativo. E os royalties para criadores são registrados como ativo intangível? Não sei responder isso agora. Uma questão que eu não trouxe aqui nos slides, mas eu acho que vale a pena a gente levantar, é sobre os cuidados éticos que uma empresa ou um desenvolvedor deve se atentar quando decide investir em um avatar corporativo. Primeiro, questão de desigualdade racial, desigualdade geográfica, desigualdade de gênero. Pessoal, eu tenho acompanhado essa discussão já há algum tempo, desde 2019. Eu sou não tanto tempo assim, né? Mas é muito raro você encontrar um avatar corporativo que seja negro, que seja do sul global. Uma boa exceção é a Lu, do Magalu, né? Que seja cadeirante. Então, isso é um ponto de atenção para quem desenvolve, para quem pensa em trabalhar com esses personagens virtuais. Então, as organizações que utilizam esses virtual influencers não devem perpetuar esse tipo de estereótipo ou preconceitos que são muito prejudiciais, como racismo, sexismo, capacitismo. Eles devem assumir responsabilidade pela criação destes personagens que promovam a inclusão, que promovam a diversidade, que promovam o respeito por todos os indivíduos. Então, evitando esse tipo de representação tendenciosa, as organizações podem contribuir, né, com um cenário digital que seja mais inclusivo e equitativo. Eu deixo aqui o meu contato. Fiquem super à vontade para me mandar e-mail, esse arroba aqui é do meu Instagram, mas vocês me acham muito facilmente no LinkedIn também. E como o professor Ricardo falou no início da apresentação aqui, da conversa, eu faço parte de 2 grupos de pesquisa que são sediados na USP, que é o PSEG e o MetaLab. Qualquer informação que vocês queiram também sobre esses grupos de pesquisa, fiquem à vontade para a gente poder conversar. Eu ia pedir para você parar de conversar. Você lê a luz aqui? É só um minuto. Bom, eu vou fazer primeiro uma provocação, muito abrir também para comentários, que você coreano, né? Surgiram vários temas importantes. Mas um deles, aproveitando a sua presença aqui, fala aí, eu estou administração pública. Aí me veio à mente, justamente, que aplicações a gente teria na administração pública, né? Aí eu comecei a listar, olhando algumas, né? Uma das dificuldades que a gente tem hoje, questionamento constante, né, é com relação à clareza das informações, dificuldade. O cidadão não consegue interpretar e analisar. Iniciativas começam a surgir, né? Relatórios cidadão, popular report. Então, a gente começa a buscar alternativas, né? Mas ainda assim, essas alternativas, quando eu vou dar um conceito, ainda é complexo, né? Porque se eu tiver um avatar disponível para interagir, né, com o cidadão, eu acho que é uma forma. Transparência. Uma outra aplicação. Eu vejo políticas públicas sendo divulgadas, implementadas na fase de implementação, e muitas vezes o cidadão não consegue entender. Poxa, a gente está vendo um agora no nível federal, que é o Desconflita, né? Desconflita, não, né? Desenrola. Desenrola. Eu estava ouvindo na CBN hoje,
E os cidadãos não conseguem, porque eles têm que ter conta ouro ou prata no Banco BR para conseguir entrar e renegociar, etc. Pode parecer básico, talvez, mas é difícil. Tanto que agora as agências da Caixa vão aceitar o cidadão ir lá na Caixa e entregar ali o comprovante e fazer uma assinatura tradicional, etc. Então, eu acho que se a gente tivesse esse modelo de avatar, é diferente de ter um relatório, né? O avatar é interage, nós somos treinados, né, acostumados, estruturados a conversar e olhar, né? Enfim, interagir, etc. Acho que orientação de políticas públicas, então, foi um outro exemplo. Vou dar mais um exemplo, acessibilidade, né? Os sites hoje, quando a gente entra no site, sobretudo os públicos, né? Tem norma, tem lei federal sobre isso, né? Nós temos uma obrigação, que, aliás, não necessariamente é cumprida, né? Mas se vocês olharem no canto direito do site, tem lá o íconezinho, né? Para quem tem deficiência visual, auditiva, etc., então ele lê a página, né? Ele vai mostrando, falando, narrando o que tem, etc. Por se a gente tivesse, dependendo do tipo de necessidade, né? O avatar, né? Aí eu fiquei pensando, é só mais uma, né? Não vou ficar falando isso. Audiências públicas, né? Poxa vida, audiência pública é uma outra regra que eu acho extremamente relevante, que a gente tem por lei, só que muitas vezes a informação não é bem apresentada. Nem vou falar de estratégia, de mascarar e opacidade. Vamos imaginar que a gente queira apresentar a informação, né? Mas às vezes eu não consigo. Tem uma limitação, sei lá, do contador, do administrador, do gestor, né? Poxa, pode parecer um pouco distante, mas o chat GPT foi anunciado em novembro, né? Nós temos um ano, menos de um ano, né, de inteligência artificial sendo massificada. Então, quando a gente pega uma batalha desse, né, como a Poliana colocou, que ainda me parece, Poliana, você está engateando, né, com inteligência artificial, já em uso, mas perto do que da possibilidade, quando eu projeto 5 anos, né, eu imagino com inteligência artificial e com emulação de voz, né, hoje eu comentei com a Poliana antes do evento, né? Quando a minha esposa me mostrou um vídeo, esse vídeo do Instagram, né? Era uma moça falando em português e ela falando em inglês na sequência, né? Ah, bacana, né, mãe? Qual que é, né? Eu tinha piadinha, nada, né? Ela falou, não é uma pessoa. E eu, realmente, para mim, era uma moça falando, né? E ela, você coloca o texto, ela reproduz aquilo. Ou seja, acho que a aplicação disso, né? Acho que vai ser difícil até de mensurar, né? As diferentes aplicações que poderia ter. Eu acho que é bem bacana, né? E vou só mais um comentário, só não vou ficar falando com o de vocês, né? Não é tão simples a última tela, como você colocou, né? A gente tende a ter resposta rápida, né? Como mensurar? A gente tenta já classificar de acordo com a norma contábil, vigente, sabe? Ah, é intangível, isso é fácil. Se é um ativo gerado internamente, pela norma contábil, todo ativo gerado internamente não é reconhecido como uma marca patente. Então, por isso que ele não está no balanço. Então, a norma contábil já resolve. Se ele for adquirido por terceiro, agora ele vai estar no balanço. Assim como a marca da Coca-Cola não custa bilhões, a da Apple. Enfim, eu acho que quando a gente começa a ver tecnologias disruptivas, né, a base de computação, a gente tem uma resposta rápida, né? Ah, a norma tal resolve, etc. Mas quando a gente vai colocar na prática, a gente percebe que a administração pública, né, o Estado, município, federal, estadual, tal, a gente leva 5 anos, 10 anos para normatizar, para saber, dá para ele governo, Airbnb, etc., pessoas que ficam no Airbnb, começaram a criar ISS sobre Airbnb, quantos anos depois? Pelo menos 10 anos depois do Airbnb já está em operação. Enfim, acho que realmente traz um novo leque de possibilidades e de desafios, né? Só dando um exemplo, né, da administração. Só Só um comentário, você falou da questão pública, eu não sei se se encaixaria, por complementar,
questão do Ministério da Saúde usar o Zé Gotinha, né, que seria o personagem, assim, tem o boneco que eles usam, mas a questão virtual também, tem campanhas, assim, eu acho uma forma muito educativa, de tanto para criança, para os pais, ter esse incentivo de... É antigo, né? Antes era presencial e eles trouxeram isso para o virtual agora, através da inteligência artificial, dos bonecos, assim, digital, né? Então, acho que é um case bem legal que a gente observa, assim, na questão pública, que é fácil de... Não é fácil de produzir, mas é possível reproduzir. Então, acho que essa questão que o professor abordou é bem interessante mesmo. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário. Ah, existem chatbots de governos, né? No TCU, e Tribunal de Conta de Estado, de município, existe lá o chatbotzinho, por exemplo. Só que esses chatbots eles não evoluem para um virtual influencer. Ele não evolui, ele não. A gente pode entender eles como um avatar corporativo, mas ele fica ali no chatbot, que não tem IA. Uma IA, se tiver uma IA muito rudimentar, é tipo árvore de decisão, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente transfere o uso desses avatares para casos de governo, você imagina, ele deu agora um exemplo muito bom agora do Zé Gotinha. Você imagina o Zé Gotinha, influenciador virtual, no governo passado. Qual a mensagem que o Zé Gotinha iria passar naquele governo? Então, é preciso ter muita coerência dentro do governo, tem que ter uma equipe do governo, dentro do governo, muito coesa, para que a mensagem que esse influenciador não seja transmutada, não seja deturpada. Então, esse é um cuidado muito sério que tem que se tomar quando eu falo da mensagem de um influenciador virtual. E quando é um influenciador humano, um blogueiro, aqui, colocando de uma forma mais coloquial, esse blogueiro ele tem altos e baixos. Você imagina um influenciador do governo que coaduna com o governo passado. Agora ele não está mais tão influenciador quanto antes. Isso é completamente possível. E se a gente transferir isso para um influenciador, para um personagem virtual, essa coesão dentro do governo tem que ser gigante. Eu não sei nem mensurar o quanto essa coesão precisa ser fechada. Imagina o Zé Gotinha, pessoal, no governo passado. Esse foi um exemplo primordial, brilhante. Obrigada. Mariana, eu queria saber se tem algum exemplo do setor público fora do Brasil. Tem algum país assim que já tenha investido em chatbot, inteligência artificial, fora do Brasil, com algum mascote, assim, de alguma campanha pública, para desmocratizar, sabe? Aham. Se não me engano, tem na Dinamarca, mas eu vou ficar te devendo essa. Me passa um e-mail que a gente conversa. Os cases são diversos. Eu tenho uma tabela que eu estou construindo que tem mais de 100 influenciadores virtuais. É impressionante. E a cada dia surge mais um, surge mais um, surge mais um. Diga, Ricardo. Pessoal, eu espero que você tenha fazer uma pergunta. Eles têm preferência. Não? Vou fazer uma pergunta para você. Eu vi aquele quadro das receitas, né? Do faturamento, enfim, de cada post, etc. Isso gera receita para quem? É da empresa, no caso da Magalu? Da empresa, é da empresa. É da empresa. É, A Lu, ela chega o post da Lu chega a custar cada like, a gerar cada like para a empresa mais de 17 mil reais. Ô, Ricardo, será que entra na bolsa dos acionistas? Você chega a gerar o lucro dos acionistas desses influenciadores digitais ou não? então, Não tem uma informação nos reports do Magazine Luiza sobre a Lu. e é interessante porque, olhando a Lu, né, o caso da Lu, quando a gente pega relação com investidores da Magazine Luiza, quem apresenta os gráficos, né, mesmo no papel, no PDF, é a Lu, todas as sessões. Né, é um avatar, que está lá apresentando e interagindo. No site, etc. Olhando pelo lado acionista, né, respondendo aqui, sem análise. Né, a princípio, sim, se é uma receita da empresa, o mercado precifica, né? Então, isso entra ali, era justamente esse ponto, né?
E aí é bem interessante o caso, a proposta que você fez aí de pesquisa, de análise, né? Olhando. E como precificar, né? Se a gente for fazer uma análise simples de valuation, né? Como é que a gente faz valuation de uma forma direta, né? O histórico passado importa muito pouco, e sim a projeção de fluxo de caixa futuro, né? Então, eu acho que dá, é até interessante isso. Como fazer o valuation do avatar, né? Quanto custaria, por exemplo, Exato. comprar o avatar da Lu e eu quero incorporar, né? Quero, enfim, levar para a minha empresa esse avatar, etc. Talvez a Lu tenha um problema de ter um nome, né, ligado, né? Lu, Magalu, né? Etc. Mas, enfim, eu acho que dá para fazer um valuation, é um caso de pesquisa bem interessante. Eu acho que essa questão do varejo é bem interessante também, né? Tem a Magalu, tem o da Casas Bahia, né? E também acho que a própria Kabum, que é da Magazine, também tem o Avatar. Magazine Luiza. Então, acho que essa questão do varejo, assim, é bem forte, né? O do ponto frio, né? O ponto lá. Então, acho que é bem legal isso de observar, como você falou, da parte financeira, assim, da parte de valuation, do valor da marca e do avatar. Então, acho que é interessante o segmento que está mais em foco, né, no caso agora, que eu varejo que eu vejo. Assim. Se vocês tiverem curiosidade, façam essa comparação. Pega um, dois, três, cinco influenciador, avatar corporativo. Só tu citaste três agora aí. Faz essa comparação. Sim. Quantos seguidores, quando foi criado, e etc. Daí já sai pelo menos estudo comparativo sai. Poliana, a Amazon criou algum, você sabe? Não, a Amazon é só o sorriso mesmo, né? Só o sorriso, né? Mas Só o logo mesmo. o comentário aqui que surgiu a partir do Zé Gotinha, né, e a reflexão que você trouxe, realmente é algo muito sério que a gente tem que Seríssimo. remontar, né? Por quê? A gente projeta 10 anos, né? Vamos projetar 15 anos. Não sei quem vai governar daqui a 15 anos, né? O que vai estar acontecendo? Se a gente tiver um influenciador poderoso, né? Esse, né? Digital influencer, conseguiu ganhar legitimidade social, que o cidadão realmente preste atenção nele. Eu não preciso convencer, né? Depende de uma pessoa, né? Eu tenho que contar, capturar, comprar, pagar, né? Ele é um fantoche, né? Ele é virtual. Realmente isso é um grande risco, né? Para passar a É, mensagem. Por quê? Porque no mundo da pós-verdade, né, não teorizáveis, eu tenho muita dificuldade, eu acho que, né, nós temos, eu tenho muita dificuldade de saber se aquele vídeo que eu estou vendo é verdade, né? Eu vejo aquilo, meu pai fica me mandando os vídeos, né? Vejo, manda isso, né? Ah, mas um colega mandou, né? Ora, se eu tenho dificuldade, meu pai não tem nenhum problema, para ele é verdade, né? Aí você imagina, se a gente tiver um avatar com legitimidade social e começar a desinformar, né, o que de repente pode acontecer? Independente olha, isso aqui não depende da discussão recente, né, Lula-Bolsonaro. O projeto é 20 anos, a gente não sabe. Né? Então, a gente tem que pensar no Estado, né, projetando, né? Como Cenário político, preparar, né? cenário político. Porque o cenário político vai mudar muito, né? Daqui a 10 anos, como você está falando. Em 10 anos, o cenário político vai ser muito. Verdade, verdade. Agora, Informação. deixa eu só trazer um exemplo agora que não é de avatar corporativo, mas deu alguns comentários polêmicos sobre o uso da imagem da Elis Regina no comercial da Volkswagen. Sim. Se vocês lembrarem, deu uma discussão que é bem interessante também para estudo. Aquela imagem foi gerada por computação, foi gerada com deepfake, que é um tipo de inteligência artificial, a gente pode falar assim, mas não teve autorização dela. Já existem atores, cantores, hoje, que dão autorização ou não, depois que eles morrerem, de as empresas utilizarem ou não a imagem dessas pessoas. Olha que tipo de discussão. A gente pode colocar isso dentro de uma ontologia, por exemplo, de pós-humanista ou transhumanista, que vai além, que expande as capacidades humanas, vai além morte, por exemplo. A gente pode trabalhar com
O exemplo do Frankenstein. Quem criou o Frankenstein? Cientista. Quem está criando essas IAs agora? Cientistas. Era muito bacana. Bom, quem não tem mais de já está no horário. Desculpa, Polly, a gente tem outras sessões aqui, não na sala, mas online. Pessoal, algum comentário final? Voltando de uma vez. A Poliana colocou aqui o contato dela, quem tiver interesse. Bom, Poliana, novamente, obrigado aí pela sua pronta disponibilidade e aceitação de participar aqui conosco na Semana Empresarial. Acho que é bem bacana a gente ter outras discussões, né? Que vão além das três, como eu comentei no início. Eu acho que cumpriu brilhantemente aí o objetivo nosso aqui. Obrigado a todos vocês também por ter vindo, antes das 19 horas, que é o horário tradicional. Então, obrigado, parabéns. Pô. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Ricardo, pode compartilhar meu e-mail aí para quem tiver interesse. Estou por aqui. Um grande abraço.